ter dificuldades para entender tais situações, porque é um ser humano. Então não é um super-herói, não é um super-homem. A gente, depois que vai vivendo o tempo, vai entendendo que é alguém diferente, porque Deus escolheu para dar a uma igreja para apacentar. Então vamos ler o texto que falamos dentro da Bíblia. Atos, livro que escreveu o médico amado Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo é o 20. Já agradeço também pela misericórdia das irmãs aqui, da compaixão de ter me chamado para falar deste amor de Jesus e ministrando em dia de pastores, Muitos pastores aqui capacitados, gabaritados para falar e para falar melhor do que eu, que é um pastor. Mas eu agradeço a irmã Joana, com o apoio da irmã Alene, da pastora e esposa do pastor desta igreja, a irmã Marlene, que nos convidou e de bom grado aqui estamos. Então eu me sinto honrado sabendo que eu estou ministrando para uma igreja abençoada em um dia de pastor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 28, por favor. Olhai, pois, por vós e por tudo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio. Continuando. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas para atraírem os discípulos após. Continuando aí. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Amém. Até aí. Eu quero, dentro de alguns minutos, amados irmãos, falar de 3 pastores. Eu quero começar com o pastor Moisés. Oxalá se todos os pastores tivessem o rebanho que Moisés teve. Moisés começou pastoreando um rebanho que nenhum de nós talvez daria uma precisão do número de pessoas, mas podemos mais ou menos dizer que foram mais de 3 milhões de pessoas. Então não era um pastor de um grupo pequeno, um pastor de um grupo enorme. Moisés tinha a qualidade que todo pastor precisa ter. Ele era humilde. O próprio Deus dá testemunho de que ele era manso. Ele foi o homem, de todos os homens daquela época, Moisés era o homem mais manso, apesar de ser corajoso, mas usava a sua mansidão para conduzir o rebanho. Moisés, ele tem uma qualidade que ele não foge da responsabilidade, dentro de tantas as situações que ele estava enfrentando. E uma das suas qualidades é que Moisés não estava ali atrás de aplausos, muito menos de ser visto pelos homens como um super-homem. Ele tinha dentro de si a responsabilidade de levar o povo até a terra em que Deus havia dito que eu daria. Então ele atrai para si essa responsabilidade com tal grandeza que o povo, mesmo sendo informado e avisado de como seria, Deus põe na sua mão
E esse povo foi rebelando. A culpa não estava em Moisés. A culpa não estava no seu líder. E a Bíblia diz que chega um dia, capítulo 32 de Êxodo, que Deus chama Moisés, apresenta no meio de uma nuvem e diz: Moisés, diga ao povo que a partir de hoje eu não ando mais com eles. Eu vou contigo, Moisés, porque eu achei graça aos teus olhos. Você é meu, mas com o povo eu não vou mais. Capítulo 33, Moisés disse: Senhor, está errado. Esse negócio não está certo. Deus disse: não, eu vou mandar um anjo, o anjo vai na frente. Ele disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não arredo o pé daqui. Eu preciso do anjo, mas eu preciso mais é do Senhor, porque o Senhor é o provedor para as nossas vidas. E Deus disse: não, Moisés, eu gosto de você. Você é meu. Oh, amados irmãos, será que nós teríamos a coragem de Moisés? Será que teria? Será, senhores pastores, presbíteros que são pastores também, que têm a responsabilidade de auxiliar o pastor nos seus trabalhos? Será que nós teríamos coragem de dizer: se essa igreja não for, o senhor pode riscar o meu nome do livro da vida, porque eu também não quero? Será, amados irmãos? E Moisés chega ao ponto de chegar para Deus e dizer: Deus, se o Senhor não estiver com esse povo, eu prefiro que risque o meu nome do livro, porque o Senhor não me deixou à toa, não fez com que eu fosse lá, tirar o povo de um lugar escravizado, para trazer até aqui, e esse povo perecer aqui. Eu não vou também, Senhor. E Deus disse: esse negócio é bom. Parece que eu vejo Deus querendo provar o pastor daquela multidão, e Deus então aceita. Ele diz: vamos fazer um tratado aqui, Deus, eu e o Senhor. E Deus aceita, meus irmãos. E Moisés faz um tratado e ele diz: eu quero ver a tua presença, eu quero saber de fato que é o Senhor, eu quero te conhecer melhor. Essa igreja de Guaratinga quer conhecer melhor Jesus, quer conhecer melhor. Está na oportunidade, adentre na presença dele, aproxime-se dele, chegue mais perto dele e vai conhecer melhor quem é o Jesus que tu serves. E Deus se apresenta a Moisés. Moisés é um pastor qualificado para conduzir um rebanho. Mas eu quero falar de um segundo pastor, o pastor Pedro. Queridos irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo tempos em que muitos se fazem pastores, mas que na verdade são lobos cruéis devoradores. O mundo está cheio, o Brasil está cheio de homens dizendo que são pastores, mas não são. Mas ainda Deus ainda dá pastores à igreja, que entra pela porta, que ainda entra, ele não salta da janela, ele não pula muro, mas ele passa pela porta, porque aquele que passa pela porta, quando a igreja ouve e conhece a sua voz, sabe que é ele, aproxima dele e diz: eu conheço a voz do meu pastor. E a Bíblia diz que Pedro, quando estava no seu momento mais difícil, mais crítico da vida, porque outrora, poucos dias atrás, ele havia negado Jesus terrivelmente, havia dito até que não conhecia Jesus. Eu não sei nem quem é esse homem que vocês estão falando. Mas dentro de si ele sabia que ele amava Jesus de fato. Dentro de si ele sabia o Cristo que ele havia conhecido. E Jesus aproxima dele e disse: Pedro, filho de Jonas, tu me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor pela segunda vez pergunta para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. Pela terceira vez, Jesus faz a mesma pergunta e diz: Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E a Bíblia diz que Pedro cai em si. Eu imagino ele lá perto daquela fogueira dizendo: esse camarada quer me testar,
Esse camarada está testando a minha fé, ele está querendo saber, mas eu sei, o meu coração diz a verdade, a minha boca fala a verdade. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amados irmãos, ser pastor é um chamado, ser pastor é preciso ter vocação, é preciso que Deus escolha. Eu disse que tem muitos querendo ser, mas não serão, tem muitos querendo aparecer, mas não aparecerão. Mas aquele que Deus chama e o capacita e o prepara e faz, esse não tem medo de nada. Pode levantar homens cruéis, levantarem quem quiser, mas ele sabe quem creu e vai apacentar conforme o Senhor lhe ordenar, porque ele sabe da responsabilidade que ele foi atribuída. E a Bíblia diz que Pedro agora vai para Jerusalém, recebe o Espírito Santo, e quando ele agora está cheio da graça, a Bíblia diz que ele começa a fazer o que essa igreja já fez muitas vezes e está fazendo, evangelizando e falando de Jesus. Naquele dia Pedro prega um evangelho genuíno, a palavra de Deus. Quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Depois de alguns dias ele continua pregando, cerca de quase 5.000 almas se rendem aos pés do Senhor. E Pedro torna o pastor dos judeus. E a Bíblia diz que o ministério crescia, e ele tinha na sua responsabilidade de ensinar os crentes, e a Bíblia diz que todos os dias os crentes chegavam aos pés de Pedro e dos demais apóstolos, e ofereciam suas ofertas, ofereciam suas esmolas, e a Bíblia diz que a igreja ia crescendo no temor, na graça, e no conhecimento, e na doutrina, e no partir do pão, porque estes homens não usavam panelas, esses homens sabiam em quem tinham crido, esses homens não iam para o altar, encher a igreja de qualquer coisa, mas anunciavam o evangelho do reino, porque eles sabiam que Jesus ia voltar. Aleluia! Jesus vai voltar, amados irmãos. Jesus vem nos buscar. Jesus vem nos buscar. Jesus vai buscar essa igreja, que é um dia, lá do pastor Adão, lá do pastor Valdir, lá do pastor e tantos pastores que aqui passaram, uns já em memória, mas eles pregaram a palavra. Aqui estão os frutos destes pastores que ouviram a palavra e estão firmes para a glória de Deus Pai. E para fechar, eu quero falar do apóstolo Paulo, um dos maiores pastores da Bíblia. E a Bíblia diz, amados irmãos, quero falar do apóstolo Paulo. Paulo, a Bíblia diz que ele tem uma preocupação tamanha com o rebanho de Deus, que ele chega em Éfeso, ele encontra uma das maiores dificuldades daquela região. Havia naquela região uma deusa chamada Diana, e o povo o adorava, o povo prestava cultos a ela. Aquela cidade tornou-se idólatra, e Paulo agora tem a responsabilidade de transformar aquela idolatria a uma deusa e trazer o povo para uma adoração a um Deus. E a Bíblia diz que por um período de tempo ele passou ali pregando a palavra, e por onde ele passava as pessoas eram curadas, por onde ele passava as pessoas eram transformadas. Oh, amados irmãos, ainda estamos com sede de homens e mulheres de Deus, que por onde passa a igreja se alegra e o mundo precisa ver Cristo em nós. E a Bíblia diz que Paulo chama os bispos, os presbíteros que ali estavam, que posteriormente
E ele traz, volta no versículo, por favor, Dimas, versículo 28. E uma das coisas que ele mostra para nós, o primeiro passo para um pastor estar bem com a igreja, ele precisa estar bem com ele mesmo. Precisa cuidar de si mesmo, da sua saúde, do seu bem-estar, do seu metabolismo. Precisa estar bem conscientemente, para que chegue aqui e a igreja também esteja bem. Conhecemos pastores que estão por aí atolados e traz os problemas para aqui e afeta a igreja. Glória a Deus que não é o pastor Tenor. Glória a Deus. E deixa eu dizer uma coisa mais. A igreja é o espelho que reflete a face do seu pastor. Se esse pastor é um pastor avivado, a igreja vai bem. Se esse pastor ele não tem princípio com a verdade, a igreja também muito menos. Mas Paulo ele tem essa preocupação de ver uma igreja avivada, uma igreja renovada, cheia da graça, e ele diz: olhai por vós mesmo. Olhe para si mesmo. Amados irmãos, todos nós um dia esse ministério passa. Todos nós. Um dia vai chegar a hora de parar e dizer: não dá mais. Vou sentar no meu cantinho, vou glorificar a Deus e esperar até o dia que o Senhor quiser. Mas esse ministério um dia passa. E é por isso que Paulo está dizendo: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja. A igreja de quem? De quem? A igreja de Deus. Diga assim: eu sou de Deus. Porque Ele me fez também igreja junto com os meus irmãos. Nós somos a igreja de Deus, que Ele resgatou com preço de sangue na cruz do Calvário, quando ainda não tínhamos mais resultado. Ele nos resgatou e nos fez povo seu. E agora Ele disse: eu não posso deixar disperso. E pôs um pastor para conduzir esse rebanho, para conduzir. É por isso que nós reunimos, porque sabemos que a igreja tem um pastor. E aí, continuando, ele diz: porque eu sei disso, que depois da minha partida, olha aqui a preocupação do apóstolo Paulo, depois da minha partida, a Bíblia diz que se o pastor for ferido, as ovelhas ficam reunidas, alegres, felizes assim. Ferirei o pastor e as ovelhas ficam dispersas, ficam sem rumo, andando por aí, vagueando, sem saber a direção. Então é preciso que o pastor esteja bem. Então eu quero pedir nessa noite, em nome de Jesus, ao invés de falar mal do pastor, ore por ele. Ao invés de falar mal do seu dirigente, ore por ele. Ao invés de maldizer dos obreiros, ore por eles, porque são homens sujeitos aos mesmos problemas. E ele diz mais: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos, 29, lobos devoradores. A gente não conhece homens assim não, né? Será que tem, amados irmãos? Por aí? Lobos devoradores, será que tem por aí? Vamos deixar então, né? Vamos falar, continuar aqui com o pastor. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Oh Jesus! Que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Que coisas é essas, meus irmãos? Será o que é isso? Será o que veio dizer? Que negócio é este? Louvado seja o nome do Senhor. Que falarão coisas perversas para atraírem para si discípulos após si.
irmãos, é só estar na posição, é só estar na direção divina. Cresce, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. A Bíblia diz que Ele pega de lá, dentre os pequenos e põe entre os príncipes. Cresce, mas o segredo é fazer a vontade do Senhor e andar na sua presença. E aí, amados irmãos, mas tem um bando por aí dizendo: vem para cá, rapaz. Aqui logo você vai virar presbítero, daqui a pouco evangelista, daqui a pouco pastor, sem fundamento, sem princípio, sem direção, sem Deus na vida, e com poucos dias não é mais de nada. Se tu não conseguir ser pastor, seja crente, porque também pastor precisa ser crente. E se perguntar qualquer um desses aqui, primeira coisa para eles serem primeiro é ser crente. Porque se for pastor e não for crente, não é nada. Mas eu quero concluir aqui, irmãos. Portanto, vigiai, lembrando vós de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Enquanto nós dormimos, eu digo porque já passei por um bom tempo. Enquanto a igreja dorme, a gente está nas madrugadas orando para Deus salvar almas, para Deus curar os enfermos, para Deus resgatar vidas, para não perder os que tem, porque às vezes a gente preocupa com quem está lá fora e perde os que tem aqui dentro, ainda mais nisso. Mas nas madrugadas, nos horários que a gente nem imagina, os pastores estão orando e muitas vezes chorando para Deus ter misericórdia do rebanho, e o rebanho não vê, mas nós sabemos que é assim. Então, muitas vezes, Paulo está dizendo, admoestando às vezes até com lágrimas, para não ver uma alma se perder, para não ver uma alma ir para o inferno. Quem estava na reunião de membro, quando o pastor disse: queremos com muita tristeza desligar alguém. Oh, amados irmãos, porque ganhar é bom, desligar não é bom, mas nós precisamos abraçar a si mesmo, ao invés de apedrejar, abraçar até aquele que está fraco, para que ele fortaleça da fé e alcance a salvação. Fechando aqui, primeiro passo. O que é ser pastor, meus irmãos? No hebraico é raha, que significa apacentar, cuidar, dar pasto, alimentar-se. Então o pastor tem a obrigação de todas essas coisas, de nos alimentar, e nos alimentar bem, senão a gente volta com fome. O alimento tem que ser bom, para não voltar a barriga cheia, né? Alimento bom, ensinar, para que essas coisas aconteçam. Acima de tudo, o pastor precisa ser um pai, porque se ele não for um pai, que também é um pastor, ele não vai saber a necessidade dos seus filhos, do seu rebanho. Então, acima de tudo, o pastor também significa ser pai, e para que ele suceda bem, é preciso que algumas qualidades lhe acompanhem. 2 coisas quero falar apenas: humilde e manso. Deus abençoe e muito obrigado. Parabéns, pastores, pelas suas posições.